Recursos computacionais 3, funções em Python, exemplo 9. Bom, nesse exemplo 9, a gente vai fazer uma função que some todos os valores compreendidos num intervalo. Bom, eu vou começar o programa lendo os extremos desse intervalo. Então, que seja A e B, por exemplo, valor inicial A e final B. Então, eu vou começar usando a função input para ler um input feito pelo usuário, né? E o valor lido pela função input eu vou salvar primeiramente em A, por exemplo, né? Então, aqui dentro do parênteses de input, da função input, eu vou digitar aqui a mensagem para o usuário, entre aspas, né? Digite o valor inicial, por exemplo. E eu vou fazer a mesma coisa para ler o valor final. Certo? Bom, agora eu quero que uma função somatório faça para mim, né, se a função obrigatoriamente parênteses, né, abre e fecha parênteses depois do nome da função. Faça para mim o somatório de todos os valores entre A e B, incluindo A e B. Então, essa função, né, ela vai receber aqui como parâmetro justamente onde começa a minha sequência e onde termina a minha sequência, né? Por isso, dentro dos parênteses, eu informei aqui o A, vírgula B, né? Valor inicial e valor final. Essa função somatória ela vai então fazer a soma de todos os valores da sequência e retornar o valor, né? O resultado. Esse resultado eu vou salvar aqui numa variável soma, por exemplo. E depois eu vou dar um print de soma, só para a gente ver o valor na tela, certo? Pois bem, só que somatório não está criado, né, mesmo? Então a gente precisa criar essa função somatório. Bom, para eu usar a função em algum momento do meu programa, antes ela tem que estar criada. Então, antes, né, dessa função ser usada pela primeira vez, em algum lugar ela tem que estar criada. Então vamos. Então, eu vou definir uma função, eu preciso agora dar um nome para ela, somatório, né? Se a função abre e fecha parênteses obrigatoriamente, né? Ou seja, toda função tem uma lista de parâmetros, de argumentos, né? Mesmo que seja vazio, mesmo que eu não informe nada, né? Então, por isso os parênteses, porque função a princípio tem argumentos, tem parâmetros. Essa função em particular, somatório, né? Ela vai receber dois valores, né? Que é um valor inicial da sequência e final. Se ela vai receber dois valores, então essa função somatória, quando eu a defino, ela precisa aqui de duas variáveis, de dois parâmetros, né, que eu chamei aqui de ini e fim, né, inicial e final. Sendo que ini vai receber o valor A, né, a hora que eu uso aqui a função somatória com A e B, né, então o ini, nesse caso, vai receber o valor de A e o fim vai receber o valor de B, né, para esse caso particular. Bom, vamos terminar de definir a nossa função. Então, def somatório, os parâmetros, e aí dois pontos, depois desses dois pontos, né, identado, eu vou começar agora a escrever, né, programar o que essa função faz. Bom, para essa função fazer somatório, eu vou precisar aqui de uma variável, que vai ser a variável que vai ir armazenando o somatório, que vai começar com o valor 0, que é o termo neutro do somatório. Bom, para fazer o somatório de valores, né, subsequentes, numa sequência,
eu vou usar um loop, né? E um loop com um contador, sendo que esse contador vai passando por cada um dos valores, ou seja, que estrutura de repetição é mais apropriada para usar um for, né? Um for com um contador aqui que eu vou chamar de i in, ou seja, para ir passando pelos valores, né? Qual seria o range de valores? Seriam valores começando em i e terminando em fim. Só que a função range, lembrando, ela cria a sequência começando em ini e incluindo ini e terminando em um valor antes de fim. Só que eu quero incluir o fim. Então aqui eu vou colocar fim mais 1. Porque se ela terminar num valor anterior a fim mais 1, que antecede fim mais 1, isso seria o próprio valor fim. Certo? Depois o for aqui então, os dois pontos. E o que fica nesse loop do for? S igual a S mais I. Para ir somando em S cada um dos valores de I da sequência que começa em ini e vai até fim mais 1. Só que essa função somatório, depois de fazer esse somatório, ela tem que me devolver o resultado. Então ela precisa me retornar o resultado. Então ela precisa me retornar S. Para isso eu dou ali um return de S. Definimos a nossa função somatória. Vamos agora executar o programa para ver se está tudo funcionando. Eu vou salvar aqui como exemplo 8.py. Então tá lá, já está funcionando, né? Digito o valor inicial, sei lá, 2, valor final 7. Esse é o resultado do somatório. Então A vale 2, B vale 7. Quando eu chamo a função somatória aqui com A e B, essa função somatória, o ini recebe A, recebe 2, o fim recebe B, recebe 7. E aí esse loop trata de fazer o somatório entre os valores 2 e 7. E depois me retornar o resultado da soma que está em S. Só para conferir, então seria 2 mais 3, 5. 5 com 4, 9. 9 com 5, 14. Parei em 5, né? 14 com 6, 20. 20 com 7, 27. Então tá certo aqui o resultado, 27.